E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Queridos irmãos e irmãs, o capítulo 14 do livro de Gênesis mostra o primeiro relato de guerra na Bíblia. 5 reis lutaram contra 4 reis, e Ló, sobrinho de Abrão, acabou sendo levado como prisioneiro. Quando Abrão ouviu isso, armou seus homens e foi resgatar seu sobrinho. Mas este capítulo não fala apenas de uma batalha física, ele também nos mostra como o povo de Deus deve agir diante das adversidades, com coragem, com fé e sempre reconhecendo que a vitória vem do Senhor. Além disso, aqui surge a figura de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que nos aponta para Cristo, o verdadeiro Rei e sacerdote eterno. Tema da mensagem de hoje é: a vitória vem do Senhor, coragem, fé e adoração. Vamos à reflexão deste capítulo. 1. A Guerra dos Reis e o Cativeiro de Ló, versículos 1 a 12. Versículo 1. E aconteceu nos dias de Arrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Versículo 2. Que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, está a Ezoar. Versículo 3. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Versículo 4. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Versículo 5. E ao 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram aos refães em Asterote Carnaim, e aos Uzis em Ã, e aos Emins em Savec-Criataim. Versículo 6. E aos Oreus no seu monte Seir, até Euparã que está junto ao deserto. Versículo 7. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também aos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Versículo 8. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, está a Ezoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Versículo 9. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Arrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Versículo 10. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. Versículo 11. E tomaram todos os bens de Sodoma, e de Gomorra, e todo o seu mantimento e foram-se. Versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Uma grande batalha acontece, e Ló, que havia escolhido morar perto de Sodoma, acaba sendo levado cativo. Esse episódio nos mostra como escolhas mal orientadas podem nos colocar em situações de perigo espiritual e físico. 2. A coragem de Abrão. Versículos 13 a 16. Versículo 13. Então veio um, que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu, ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner, eles eram confederados de Abrão. Versículo 14. Ouvindo, pois, Abrão que o seu sobrinho estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Versículo 15. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Versículo 16. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu sobrinho, os seus bens dele, e ainda as mulheres, e o povo. Ao saber do ocorrido, Abrão não se omite. Ele reúne 318 homens treinados em sua casa e vai resgatar Ló. Com ousadia e fé, derrota reis poderosos e liberta seu sobrinho. Isso revela o papel do crente, não cruzar os braços diante da injustiça, mas agir com coragem confiando em Deus. 3. O encontro com Melquisedeque, versículos 17 a 20. Versículo 17. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 19. E abençoou, e disse:
Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Após a vitória, Abrão encontra Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que o abençoa e oferece pão e vinho. Este ato aponta para Cristo, nosso sumo sacerdote eterno, que nos abençoa e nos alimenta com o pão da vida e o sangue da nova aliança. Abrão, em gratidão, entrega o dízimo de tudo. 4. A recusa a Sodoma, versículo 21 a 24. Versículo 21. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Versículo 22. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Versículo 23. Jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Versículo 24. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. O rei de Sodoma tenta oferecer riquezas a Abrão, mas ele recusa, dizendo que não aceitaria nada para que ninguém dissesse, eu enriqueci a Abrão. Aqui vemos a integridade de um homem que sabia que sua prosperidade vinha somente de Deus. Aplicações práticas para o dia a dia. 1. Nossas escolhas trazem consequências. Assim como Ló foi levado por morar perto de Sodoma, nossas decisões podem nos colocar em riscos espirituais. Devemos escolher sempre pela fé. 2. Coragem diante das batalhas. Como Abrão, somos chamados a enfrentar as lutas da vida e resgatar aqueles que estão cativos pelo pecado. Nossa batalha é espiritual, e nossa arma é a oração. 3. Reconhecer Deus em nossas vitórias. Melquisedeque nos lembra que toda vitória vem do Senhor. Devemos sempre agradecer e adorar, reconhecendo a mão de Deus em nossas conquistas. 4. Integridade diante do mundo. Abrão rejeitou as ofertas do rei de Sodoma porque sabia que sua bênção vinha do Senhor. Da mesma forma, devemos ter um coração íntegro, sem nos vender pelas ofertas passageiras deste mundo. Amados, o capítulo 14 do livro de Gênesis nos mostra que a vida cristã é uma batalha constante, mas também nos ensina que a vitória vem do Senhor. Precisamos agir com coragem como Abrão, adorar a Deus como ele fez diante de Melquisedeque e viver com integridade diante do mundo. Muito obrigado por acompanhar esta mensagem. Peço a Deus para que esta palavra fortaleça sua fé e o encoraje a viver como verdadeiro vencedor em Cristo Jesus. Se esta mensagem edificou a sua vida, peço que curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal Querigma Bíblico. Assim, a palavra de Deus poderá alcançar ainda mais pessoas. Oração final. Senhor Deus, obrigado porque Tu és a nossa vitória. Dá-nos coragem para enfrentar as batalhas da vida e fé para lutar pelo resgate dos que estão cativos. Ensina-nos a adorar-Te em todas as circunstâncias e a viver com integridade diante do mundo. Que Cristo, nosso sumo sacerdote eterno, seja sempre o centro da nossa vida. Em nome de Jesus, oramos. Amém.